Está começando mais um Liga Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 5 de Marcos, a forma breve. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais. É isso aí, então vamos à leitura, Mari? Vamos lá, então como mencionado, então prepare aí a sua Bíblia, né, ou o que você preferir, ou se atente agora à leitura, que é de Marcos 5, de 21 a 25 e 35b a 43. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Obrigada, Mari, pela leitura. E agora eu chamo a Lu para fazer a contextualização. Bem, esse evangelho ele se passa num momento que Jesus já estava ficando assim, bastante conhecido na região, né? E provavelmente, geograficamente, ele estava na região de Cafarnaum. E o que é importante lembrar neste evangelho é a respeito do chefe da sinagoga, né? O Jairo, que é um dos personagens aí dessa história, era chefe da sinagoga e isso ficou bastante reforçado na leitura, né? E o que isso quer dizer? Sendo chefe da sinagoga, significa que ele era judeu, portanto fariseu, né? Os judeus fariseus, eles estudavam, eles faziam suas preces todas na sinagoga, né? E assim como Nicodemos, né? Reforçando alguns episódios atrás que a gente comentou também, né? Então é a mesma situação, é uma pessoa que a princípio seria contra Jesus, né? Porque os fariseus estavam o tempo todo testando Jesus, fazendo pegadinhas para ele cair, né? E aqui a gente vê uma pessoa importante, porque ele era chefe da sinagoga, ele não era só um frequentador, ele era considerado chefe da sinagoga, então era uma pessoa importante dentro da religião dele e que tem bastante confiança e acredita que Jesus realmente é um mestre. E é isso. E agora, Alex, né? Vai começar as nossas reflexões. Bom, eu primeiramente também refleti de acordo com essa pesquisa da Lu, né, que eu acho interessante observar, que fala assim, né, uma multidão que seguia Jesus, e Jairo estava dentro dessa multidão, né, então provavelmente era uma
multidão bastante heterogênea, assim, pessoas que acreditavam nele, pessoas que perseguiam ele, enfim, diferentes pessoas ricas, pobres, enfim, pessoas diferentes. E, como a Lu comentou, né, que Jairo, ele era o chefe da sinagoga, né, ou seja, o fariseu, né, uma autoridade judaica, e que de alguma forma ele reconheceu em Jesus uma autoridade espiritual, né? É a segunda coisa interessante que eu achei é que Jairo, ele tá com muita pressa, né? Que Jesus vá curar a filha dele. E a gente leu a forma breve, mas antes de curar Jesus, a filha de Jairo, Jesus fala que ele vai curar outra pessoa. Então, Jairo tem que esperar. E ele tá com pressa, ele fala: minha filha vai morrer. E eu acho essa questão do tempo bastante interessante, porque a gente quer as coisas no nosso tempo, né? Mas Deus faz as coisas no tempo dele. E então a gente pode até pedir um milagre para ontem, mas a gente tem que aprender a lidar com o fator tempo nessa nossa jornada cristã, né? Que há um tempo para preparo e um tempo para colheita, né? Que a gente ouve também em outras parábolas. E por fim, quando contestam Jesus, que a menina já tinha morrido, Jesus, ele cura ela pela fé, né? E mostra que a morte não é uma barreira, que é o que eles estavam acreditando, que a morte era uma barreira. Então, eu acho que é um dos sinais também, dos primeiros sinais que ele mostra, porque ele mesmo, né, superou a morte, né? E é aí que mora a nossa esperança. Então, é isso, minha reflexão. Agora eu passo a palavra para minha colega Mariane. Então para não fugir um pouco, né, do início, né, da introdução, das minhas introduções à reflexão, esse evangelho é show de bola, né, porque eu sempre falo isso. É muito forte esse evangelho, né, é muito bonito como isso que a Lei falou, e como Jesus, ele chega, como Jesus mostra o seu mistério através do tempo, mesmo percebendo a aflição, né, do pai em levar ele logo, né, ali para ver a sua filha, né, a sua filhinha, né, é bonito isso dizer a minha filhinha que não está bem, né, ele sabia que corria risco realmente de vida, né, de perdê-la, né, então ele diz assim com carinho, né, a minha filhinha, venha para ver a minha filhinha, né, mas o que eu acho mais forte nesse evangelho e assim como que um impulso mesmo, assim, para nós. Tem 2 momentos de impulso, mas um eu vou guardar para mais depois, mais para frente. Mas é o que é dito aqui, né? Não tenha medo. Não tenhas medo, basta ter fé. Então, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Então, às vezes a gente se deixa... a nossa visão, ela se turva, né? Como diz assim, de uma forma, vamos dizer, figurativa, né? A gente se deixa ser tomado pelo medo, pelo desespero, pela ansiedade, e a nossa fé, ela foge de nós, foge daquilo que está perto de nós, né? E essa semana eu vi, assim, o quanto a gente é muito pequeno na nossa fé, que a gente precisa ver quais são os propósitos desse tempo para a nossa vida, o tempo que a gente está vivendo, o tempo das nossas dificuldades, o que é esse sofrimento, o que Jesus também queria mostrar para Jairo ali no entender essa situação que ele estava vivendo, né? Com certeza ele teve que entender que o tempo dele não era o tempo de Jesus, que também, além da filha dele, aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, né? Que estava ali sofrendo há muitos anos, também precisava da cura, assim como a filha dele, né? E tantos outros precisam da cura. E essa semana eu ouvi um senhorzinho e ele converteu muito o meu coração, que ele dizia assim: eu tô sofrendo, sim, eu tô sofrendo, mas é pela minha conversão e pela conversão dos meus que eu tô sofrendo. E Jesus sofreu muito mais. Então, é como se ele dissesse que aquilo que ele estava sofrendo era muito pequeno perto de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós, e assim, de forma injusta. E como que a gente se esquece no nosso desespero? No nosso desespero, primeiramente a gente vai dizer: por que Deus? Por que comigo? Né? Por que isso está acontecendo? Assim como eu acredito que nesse desespero de Jairo, Jesus, minha filhinha, né? Minha filhinha, olha pela minha filhinha. Ele se deixou tomar conta pelo
medo e pelo desespero. E Jesus alerta ele, basta ter fé. Talvez se ele tivesse acreditado, assim como aquele outro, se eu não me engano, um centurião, né? Que fala que Jesus não precisava ir até a casa dele, que ele já tinha acreditado que o seu servo já estava curado. Quem sabe ali a filhinha dele também já não teria recebido a cura, né? Então, às vezes o desespero toma tão grande proporção na nossa vida que não permite que a gente receba a graça, né? A gente se fecha até mesmo para acreditar e para perceber, né, aquela frase tão bonita, né, para nós que somos católicos, né, eu creio, mas aumentai a minha fé, assim como disse, né. Então é isso, que possamos acreditar nisso, não ter medo e sim ter fé. Finalizar essa reflexão, chama Luli novamente. Então, gente, eu fazendo essa leitura hoje, gente, é uma leitura bastante conhecida, né? Mas, como diz, a palavra é viva, né? E o que me chamou a atenção? Eu nunca tinha ouvido. O que? Expressão? Essa leitura. Então sempre é momento pra conhecer coisas novas. Mas, assim, eu já tinha ouvido antes e sempre o que chama mais atenção é a questão da cura ali, né? Pelo menos chamava pra mim a atenção bastante. E dessa vez eu li de novo. Falei, sabe, tava faltando o que tava me chamando a atenção e eu percebi o que tava me chamando a atenção. A multidão estava me irritando muito nessa leitura. O comprimia. Começou esse comprimiram. Exatamente. A hora que eu li e a numerosa multidão seguiu, comprimiu. Eu fiquei, que agonia, Jesus. Tipo, sabe que nem aquela celebridade que passa e o povo fica amontoando? Então daí eu fiquei... Pior que eu até pensei nisso. Eu falei, gente, olha, se voltar... O povo fala, vamos voltar a aglomerar. Se for desse jeito, eu nem quero. Obrigada. Não quero, não. Porque dá uma agonia. Fala que tava comprimindo ele, né? E depois, ali mais pra frente, quando ele já tá chegando na casa do Jairo, né? Do Jairo, eu já tô íntima, né? Eu também. O Jairo. Na casa de Jairo. Aí tava lá, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Eu falei, olha lá. Aí, aquele caos, né? Já estavam, tipo, amassando novela ele pra chegar mexicana. ele. Aí chega aquela gritaria, aquele povo gritando tudo. Ainda zombam dele, fala, não morreu, só tá dormindo, pode deixar que eu resolvo. E ainda até começaram a zombar na cara dele. Então, tipo, a multidão me irritou muito nessa leitura. Só que eu comecei a pensar, por que eu fico tão irritada assim, né, com a multidão? Será, tipo, quem seria eu nessa multidão? De quem é composta essa multidão, né? E daí eu pensei assim, imagino que deve ter muitos curiosos, pessoa que tava lá só pra ver, né? Estão falando que tem um cara aí que faz milagre. Chega lá, vamos, né? Tá passando, né? Então, eu imagino que tinha realmente uma parcela. Acho que até a Mari já comentou isso em alguma outra episódio, né? Uma parcela de curiosos que estavam... a Camis, né? Também naquele episódio nosso do pão, né? Da multiplicação dos pães, né? A Camis também comentou isso, né? Que com certeza era uma multidão que tinha muitos curiosos ali, mas tinham pessoas que realmente... estavam interessadas na palavra, estavam interessadas em saber mais do mestre, em conhecer o mestre, e ele sabe reconhecer essas pessoas, porque ele se deixou tocar, né? Agora, como a gente viu a forma breve, mas acho que na forma longa ele parece que tem uma parte, né, que ele fala que ele se deixou tocar, né? Que ele sentiu quando aquela mulher que sangrava tocou ele, imagina um monte de gente comprimindo ele, né? E daí ele consegue perceber uma pessoa que realmente toca, precisando da cura, com uma fé de que vai ser curado. E também no meio de todo mundo, né? De todas essas pessoas, Jairo chamou a ele a atenção, né? Então, acho que assim, mais do que problema ali, a multidão sempre vai ter uma multidão, vai ter curiosos, assim, é que nem na igreja, gente, pode ter gente que vai, pode ter gente que não vai gente que vai lá só pra criticar, tem gente que, enfim, gente de todo tipo, mas o que importa ali é como Jesus te enxerga no meio dessa multidão, e aí uma mistura de espinho na carne com glória aqui, que é, né, como é que eu estou nessa multidão, como eu me vejo nessa multidão, estou indo por curiosa, por que eu estou indo atrás de Jesus? Porque eu tô sendo levada e por isso, vamos até ver até onde dá, né? Ou realmente eu acredito, né? Tenho essa fé de Jairo, essa fé dessa mulher que achou que realmente o mestre ia fazer o milagre, por isso que eles foram mesmo atrás, por isso realmente acreditavam. Ou não, né? Com quem sou eu nessa multidão? Então, a multidão me irritou, mas depois ela me jogou na cara algumas verdades, né? Então, por isso que me chamou bastante atenção. E é isso. Então, agora vamos voltando, né? Já aproveitando, puxando o gancho, então, para o espinho na carne, que é aquele momento que a gente fala aquilo que mais incomodou a gente, que a gente sentiu né? Ai, meu Deus, pegou aqui, né? Pegou em mim. E, para falar deste momento, let's. Espinho no meu corpo.
Bom, o evangelho inteiro me incomodou, pra ser sincera, porque eu me senti mal porque eu também tenho pressa, eu me senti mal porque eu também me desespero, e eu me senti pior ainda porque eu não tenho tanta fé. Tanto que, né, sinceramente, eu tenho muita dificuldade em acreditar naquilo que eu não vi. E nós, 2021, não vimos Jesus homem, humano. Então, a parte dos milagres na Bíblia, para mim, é muito difícil, incluindo é muito difícil para eu crer, entendeu? Não é que eu não creio, eu não desacredito, mas eu tenho dúvida. Assim como Tomar, né? E porque eu acho que eu acredito muito mais numa cura espiritual do que numa cura física. Mas Jesus precisava fazer a cura física para as pessoas acreditarem nele como filho de Deus, né? Acredito que seja isso. E é isso, mas o evangelho inteiro me incomodou porque eu era como a multidão, eu era apressada como Jairo, eu era desesperada igual as pessoas dentro daquela casa, e também caçoei dele porque, meu filho, você acha que eu não sei diferenciar quem tá dormindo de quem tá morto, né? Então foi um espinhão. Mas eu aprendi muito com o que vocês falaram e eu não tinha refletido, não tinha visto da forma como vocês tinham visto. Então, obrigada por isso. Bom, então a Mari já deu um spoilerzinho, né? Que ela ia falar alguma coisa. E eu chamo ela para um momento que, ufa, tira esse espinho das costas, tira esse peso das costas. O nosso momento chamado Glória, Glória. Aleluia! Então, né, como a Lu falou, né, não tem como o Glória ser tão mais glória do que a própria cura, mas para mim o mais forte, né, que é logo um pouquinho antes da cura, é o anúncio, né, é a autoridade, é a voz de autoridade, que é o que Jesus fala, Talita cum, que é levanta-te, né, menina, levanta-te, né, então, na verdade, é como se todas as vezes que acontece de ser esse evangelho, eu escuto mesmo que Jesus dizendo assim, vamos, acorda, né? Vamos, acorda que tem muita coisa para ser feita, mas acorda para a sua vida, acorda para a sociedade, acorda para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, acorda para a igreja, que tem gente morrendo porque você ainda não foi até o outro, você não conseguiu mostrar Jesus para o outro. Então, eu sinto esse menina acorda como, já dormiu demais, agora tá na hora de levantar. Então, é um glória, muito glória mesmo, não é espinho na carne, tá? Eu sei que pode ser que, né, vai mas não é, sabe por quê? Porque isso quer dizer o quê? Que Jesus continua sempre e a todo momento nos dizendo Talita cum, né? Então, dizendo, vamos, meu filho, né? Eu tô aqui do seu lado, vamos, levanta. Por mais que, às vezes, né, a sombra da morte, vamos dizer assim, venha tentar nos rodear com desânimo, com tristeza, com pandemia, com pessoas morrendo ao nosso redor, com várias situações difíceis, ele tá dizendo ali, vamos, menino, filho, minha filha, acorda, levanta-te, né? Então eu sinto mesmo como um glória mesmo de refrigério, de força, na verdade. É como se ele pegasse realmente na nossa mão, porque eu sinto, eu imagino a cena, que eu gosto muito de pensar no evangelho, imaginando a cena. E eu imagino Jesus bem pertinho da menina e dizendo isso, mas com voz forte, né? Então, Então, você faça essa experiência aí de ouvir a voz de Jesus assim, imaginar a voz de Jesus no seu ouvido, dizendo o seu nome e dizendo levanta-te, para que você possa se sentir encorajado, para que você possa se sentir assim como eu me sinto, forte novamente para conseguir continuar, né, essa caminhada que eu sei, né, não está sendo fácil para ninguém nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Então é glória, é muito glória mesmo. E se a pessoa precisar de um incentivo auditivo, visual, põe na Globo às 9 da manhã, que a Ana Maria também acorda todo mundo. Levanta, acorda, menina! Ai, desculpa, gente. Um glória tão bonito e esculachei. Mas a gente gosta da Ana Maria. Vai ter lá no post. Acorda, menina.
Vai ser a capa do negócio. Ai, mas obrigada, Mari, por esse momento glória realmente de força. E com isso eu vou chamar um momento Boa Nova, que é uma dica que pode ter a ver com o evangelho ou não, mas que tocou o coração da Lu e que ela quer compartilhar com você. Então esse é o momento Boa Nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Muito obrigada. Momento Boa Nova hoje. Eu até consegui ter relação um pouco, assim, com o evangelho, porque fala bastante de manter a fé, de persistir, digamos assim, né? E é um filme, tem na Netflix, mas atenção, este filme, segundo eu olhei hoje no aplicativo, ele vai sair do ar da Netflix no dia 30. Dia 30 é o último dia pra você assistir este filme. Então corra! Acorda, menina! Corre! Ai, senhor. Chama Invencível. É um filme de 2014. Maravilhoso. Eu me recordo a primeira vez que eu vi, acho que primeira e última, não lembro se eu vi mais de uma vez, mas que eu vi com a Alex e vi com a minha mãe. E a gente ficava, gente, esse cara tá sofrendo. E não acabava o sofrimento dessa pessoa e ele resistindo. Não, Em breve resumo, é uma história baseada em fatos reais de um piloto americano na Segunda Guerra Mundial, que ele cai no mar, fica quase 50 dias em alto mar e depois ele é capturado pelos japoneses, né, que eram rivais, né, que eram inimigos dos americanos na Segunda Guerra. E assim, é provação atrás de provação. Esse coitado, olha, é persistência, fé de que ia mudar mesmo na vida dele as coisas, porque olha que o nome diz ali, invencível, né? Persistência e perdão, né, eu acho. Ah, é verdade, tem muito disso também, Bem lembrado, bem lembrado. E, então, Invencível tem na Netflix, mas só até o dia 30, segundo o próprio Netflix ali. Eu entrei no aplicativo, tá escrito lá um recadinho embaixo. Este filme estará disponível em nosso catálogo até o dia 30. Então, corra e assista. Depois você vai ter que pagar no YouTube ou baixar por mês e listas. Então, ó, melhor correr, já vê. Já fica a par com o nosso episódio também. Já fica tudo ali, ó. Já acaba de ver o episódio, já vai lá na Netflix, tá bom? Então, Invencível tem na Netflix. E é isso aí. De verdade, não é muito falado, mas acho que é um dos melhores filmes que eu já vi. Corre. Bom, obrigada, Luli, por essa dica. Mas estamos chegando ao final de mais um Liga Partilha. A gente espera que você tenha gostado. E se você quiser mandar sua crítica, comentário, sugestão e especialmente a sua partilha da palavra, né? Nós temos canais de contato. Nós queremos conversar com você. Mari. Isso aí, então, nós estamos aí nas redes sociais, pelo Instagram, que é @leigapartilha. Então, você pode nos localizar o perfil, né, do Leiga Partilha. Então, pode nos mandar o direct, pode nos marcar na sua publicação, sua dica que você queira também compartilhar conosco, ou a sua partilha do evangelho, o que você quiser aí compartilhar conosco, então nos marque aí. E caso você queira também receber o episódio, né? Então, nos mande aí pelos nossos contatos, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, pelo chat, o chat do Facebook, né? Que tem a nossa página também no Facebook. Leiga Partilha, junto ou separado, você encontra. Mande lá um recadinho, ou mande o seu número, que a gente também encaminha para você o episódio do Leiga Partilha. Obrigada. E Lu, como que a gente pode ouvir os episódios? Muito bem, então estamos em todas as plataformas mais bombadas da internet para sermos ouvidas. Entre elas, YouTube, né, que é possível você escutar o nosso episódio por lá. Se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, você vai ter em primeiríssima mão sempre que for lançado o episódio. Também pelo Spotify e tantos outros agregadores de podcasts aí, né? A gente fala o Spotify mais como... porque é o mais famoso hoje em dia, né? Mas quando a gente lança tem muitos outros, né? O principal é o Spotify, mas fica lá, Google Podcasts. Se jogar no Google, você encontra. E lembrando que é de graça, você não precisa assinar o Spotify para ouvir, né? Liga Partilha. E também estamos sempre subindo os episódios no IGTV, lá no Instagram. Então também fica à disposição para vocês ouvirem. Não tem desculpa, tem vários lugares, várias plataformas. Tira aí 20 minutinhos, 30 minutinhos de 15 dias da sua vida para nos dar essa força e espalhar a palavra. Sim. E agora a gente vai nos despedir de vocês. Em 3, 2, 1. Tchau!